O Vigia e o Lobisomem, um encontro sobrenatural. José era um homem de meia idade, cabelos começando a ficar grisalhos e uma expressão de cansaço constante no rosto. Desempregado e lutando para pagar as contas, ele fazia bicos como vigia noturno para sobreviver. Em uma de suas noites de trabalho, ele recebeu uma proposta que parecia ser uma bênção em meio às dificuldades. O dono de uma chácara nos arredores da cidade, um homem chamado Xavier, precisava urgentemente de um vigia. Ofereceu a José um pagamento muito superior ao que ele estava acostumado, mas com uma advertência. Coisas estranhas estavam acontecendo na chácara. Animais sumiam sem deixar rastros. Uivos altos ecoavam pela noite e havia rumores de avistamentos de um lobisomem. Apesar das histórias assustadoras, José aceitou o trabalho. Pagando bem, que mal tem, pensou, mas no fundo ele sentia um calafrio percorrer sua espinha. No primeiro dia de trabalho, José chegou à chácara às 6 da tarde, conforme combinado. A propriedade era isolada, cercada por árvores densas que faziam qualquer som ecoar de forma perturbadora. Xavier o recebeu com uma expressão séria e lhe entregou um revólver. Só por precaução, disse ele. Minha esposa viu um vulto preto correndo na frente da casa. Pode ser um ladrão, mas com todos os uivos e desaparecimentos, fico com o pé atrás. José começou sua ronda às 7 da noite, sentindo o peso do revólver na cintura. Ele nunca tinha usado uma arma antes e esperava não precisar usá-la agora. A noite caiu, trazendo consigo um silêncio inquietante, interrompido apenas pelos sons da natureza. As primeiras noites foram calmas, tanto que às vezes José até cochilava na antiga caixa d'água improvisada que servia como guarita. No entanto, tudo mudou naquela noite fatídica. Por volta das 3 da manhã, enquanto fazia sua ronda, José ouviu uma correria que vinha de longe pela estrada de terra. Ele percebeu uma figura escura correndo em direção à chácara. José apressou-se a subir na caixa d'água e ficou esperando. À medida que a criatura se aproximava, sua forma se tornava mais nítida. Era uma criatura grande e horrenda, um lobisomem correndo de forma assustadora. Isso foi o bastante para deixar José arrepiado. O medo se intensificou quando o bicho parou a uns 30 metros da chácara e ficou de pé, parecendo sentir que José estava lá em cima. O lobisomem não parava de olhar em sua direção, encarando-o por um tempo antes de seguir seu caminho, só para reaparecer do outro lado e novamente ficar de pé, olhando fixamente para José. A criatura continuou esse comportamento por um bom tempo, até finalmente ir embora. José ficou em choque por um momento, agradecendo a Deus por não ter sido atacado. Na manhã seguinte, contou tudo para Xavier. Depois de ouvir o relato de José, Xavier teve certeza de que era realmente um lobisomem atacando sua chácara. Ele decidiu contratar outro vigia para fazer companhia a José e, se a criatura aparecesse, a ordem era atirar. Passaram-se 2 meses sem mais aparições do lobisomem, até que, em uma noite de lua cheia, a criatura retornou, achando que não havia mais perigo. O lobisomem entrou na chácara e foi direto atacar o galinheiro. José e o outro vigia abriram fogo contra a criatura, mas os disparos não pareciam afetá-la. O lobisomem tentava desesperadamente encontrar de onde vinham os tiros, pois os vigias estavam escondidos na guarita. A criatura era rápida e sagaz, mas finalmente os vigias conseguiram atingi-la no peito, fazendo-a recuar uivando de dor. Desde então, o lobisomem não foi mais visto pela região. José continuou trabalhando na chácara por mais 6 meses até conseguir um novo emprego. Nada mais de sobrenatural foi visto e Xavier agradeceu muito pela coragem dos vigias. A chácara voltou a ser um lugar tranquilo e próspero dali em diante. Se você gostou do vídeo, curte e comenta.